Arthur Guilherme Silva, do Movimento Conservadorismo Estudantil e da Marcha da Fila Cristã. Pode fazer o uso da palavra da tribuna. 3 minutos. Boa noite a todos. Uma correção. Marcha da Família Cristã, não da Fila. E também sou um dos líderes do Movimento Conservadorismo Estudantil. E quero trazer aqui, infelizmente são só 3 minutos, mas um destaque em relação a tudo que foi exposto em relação à violência contra o público LGBT, violência contra a população trans. E em uma das pesquisas que eu estava fazendo, inclusive fala muito sobre a ausência desses dados, mas existe uma revista que eu fui fazer a pesquisa, e assim que cheguei nessa pesquisa, eu me preocupei quando olhei o requerimento dessa audiência pública, como também o vídeo convite que foi elaborado pela requerente dessa audiência pública, onde capciosamente, de uma maneira sorrateira, sem citar algumas fatias da sociedade, mas usando algumas palavras como moral, e a gente sabe qual é a moral predominante no Brasil. Então, vai fazendo uma construção e conclui dizendo que o Brasil é o país que mais mata, dando a entender que recai sobre a população cristã algum tipo de culpabilidade nisso. E eu quero me posicionar aqui a respeito disso, dizendo que não há lógica nessa argumentação. Baseado no que a revista Lado A, tem um site com esse nome, que traz principalmente 4 casos de Isabela, de Porto Alegre, Camila, de Santa Catarina, Alexander, de Maceió, e Aisha, que é de Curitiba, 4 homicídios, 4 pessoas trans, nenhuma delas foi vítimas de cristãos, nenhuma delas foi por motivação homofóbica, crime de ódio, nada do gênero. A primeira foi uma questão de acerto de contas dentro de um motel que o alvo era seu namorado. Depois, a Camila, que foi morta pelo próprio namorado. Enfim, o Alexander, que foi uma queima de arquivo porque estava presente no homicídio do seu namorado. E a Aisha, que foi uma questão de desavença comercial em disputa de ponto de prostituição, se não me engano, na região do Boqueirão, em Curitiba, zona sul da capital. Então, deixar bem claro aqui esse posicionamento de que não há esse vínculo. E o desafio maior aqui, se é propor políticas públicas... Mais 1 minuto para a sua conclusão. Oi. Para concluir, então, o desafio maior aqui é que nós tenhamos não só a agenda, como também a alternativa e a implementação dessas políticas, mas que seja também convocado para esse debate, para essa discussão, demais líderes religiosos. Nós temos aqui em Foz católicos, espíritas, evangélicos, muçulmanos, e precisam ser ouvidos. Não porque existe o setor, que é uma proposta, uma estratégia, inclusive, da setorização da igreja, mas por causa disso, dessa proposta de setorização, se fala de nós, precisa nos ouvir também de igual modo, como foi dito aqui recentemente. Agradeço a atenção de todos. Vamos chamar agora o Luciano Lima, do PSC, e depois passar a palavra novamente para o Arthur, que pediu o direito de resposta. Está contabilizando? Muito boa tarde, excelentíssima vereadora Yasmin Rachem, cumprimentando a vereadora, cumprimento os demais componentes da mesa, senhoras e senhores do plenário, a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e pelo site da TV Câmara. Eu faço parte do Partido Social Cristão,
Esse cristão não é figurativo, como no Socialismo e Liberdade, ou como dos trabalhadores. É real. Como cristão, eu tenho o manual do ser humano como minha única regra de fé e de prática. Mas como cidadão, eu tenho a Constituição Federal promulgada sobre a proteção de Deus, em que seu parágrafo 1º diz que todo poder emana do povo, como minha carta magna. Eu sou um defensor da Constituição Federal. Eu quero dizer como cristão para todos que o cristianismo ele não é prisão, ele é liberdade. Ele não é escuridão, ele é luz. Ele não traz guerra, ele traz paz. Ele não traz mentira, mas ele traz verdade. E dizer que as portas de todos os templos estão abertas para todos, aqueles que estão cansados ou sobrecarregados. E essa mudança de estar nessa religião traz mudança de vida, traz metanoia, traz mudança de práticas e de princípios. Mas mesmo assim, se você não aceitar de estar debaixo desses princípios, nós não vamos lhe entregar a repressão, nós vamos lhe entregar o respeito e o amor, pois a bandeira sobre nós é o amor. Mas eu quero dizer também que são os países capitalistas e democráticos que respeitam a diversidade e respeitam as liberdades individuais. Posso citar alguns exemplos contrários, como um país lá na Ásia, que eu não posso citar o nome, senão eles deixam de comprar a nossa soja, que proíbe estilos afeminados na TV. O Afeganistão, sobre o Talibã, mata e persegue homossexuais. A Rússia, aquele país berço da Revolução de 1917, que hoje tem áreas de democracia, proíbe manifestações de relacionamentos não tradicionais. Mas nós não precisamos ir para tão longe. Aquela ilha caribenha, um dos seus revolucionários, um tal de Ernesto Che Guevara, matava mulheres, negros e homossexuais. Eu quero dizer para vocês que existe um país capitalista e democrático lá no Oriente Médio, chamado Israel. Sim, lá tem parada gay, todo ano, em Tel Aviv, Jerusalém. Então, queridos, os países que respeitam a diversidade, que respeitam as liberdades individuais, são os países capitalistas e democráticos. A melhor política pública é menos burocracia, menos impostos e menos Estado. E para terminar, vereadora, em um mundo de mentiras, a verdade muitas vezes soa como um discurso de ódio. Muito obrigado, parabéns mais uma vez por essa audiência. Agradeço a garantia desse direito. Acaba sendo injusto estarmos aqui numa audiência pública, que é aberta, onde, até no início da reunião aqui da audiência, fui informado que teriam pessoas com visões diferentes que abordariam o tema com tempos iguais. E de não ter presenciado isso, dá uma impressão de que já não há uma democracia tão ampla como se é dito. Mas tudo bem. Por outro lado, é extremamente injusto dar-se 3 minutos para uma fala, onde, acho que no fim do mês passado, eu já estava sabendo que teria essa audiência, já comecei a me programar, a me organizar, porque o meu objetivo aqui jamais foi ofender ou atacar alguém, então sempre vim me organizando para isso, e exatamente hoje terem recebido a notícia que o tempo de fala são 3 minutos. Então, tudo que eu tinha para falar se resume a esse breve momento. E aí é muito fácil a gente ver como é orquestrado tudo para pegar uma fala de 3 minutos, onde eu nunca disse que essa casa aqui não é democrática, mas dizer, aqui é democrático, como se eu tivesse dito que não é. Né? Aqui tem espaço para A, para B, para C, como se eu tivesse dito que não tem espaço. O que eu digo é que precisaria que houvesse um convite mais direcional. Agora eu posso estar sendo falho se por acaso houve esse convite e os líderes religiosos abriram mão de estar aqui. Minha crítica não se direcionaria a quem falou, mas sim a esses líderes que, por um motivo ou outro, se omitiram. Mas eu gostaria de deixar bem claro aqui que o objetivo nosso, principalmente o meu, representando aqui o movimento Conservadorismo Estudantil e a Marcha da Família Cristã pela Liberdade,
é em dizer que quando se traz uma estratégia para ampliar direitos e para consolidar direitos já adquiridos, duas estratégias de controle social e setorização da igreja, é imperativo que líderes religiosos estejam aqui, porque esses ambientes religiosos vão ser parte dessa discussão. Então, ok, vai ter uma população lá dentro, sempre muito bem-vindo, como o Luciano bem destacou aqui, mas nós precisamos falar sobre isso. Então, é direcionado nesse sentido que eu quis dizer. Agradeço mais uma vez e boa noite a todos. Próximo inscrito, Ed Queiroz, do Grupo Mundial de Comunicação. Boa tarde, Yasmin. Boa tarde também ao bispo. E cumprimento a todos os vereadores na pessoa do Cabo Cassol. Boa tarde a todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui essa tarde, quase noite, começando noite, para vir falar um pouquinho sobre mim. Não vou falar muito sobre o que foi tudo discutido aqui, não vou entrar nesse meio, vou falar sobre mim. Eu sou de família heterossexual. Oh, que novidade, né? Sou gay. E não me sinto representado. Eu preciso de uma comunidade que me represente. Eu vou dizer a vocês o que eu acredito. Eu acredito no casamento heterossexual, na cultura heteronormativa, que homem e mulher foi feito um para o outro e que só eles podem constituir família. Acredito também numa sociedade que tenha valores cristãos de preferência. De preferência. Eu não tenho orgulho nenhum de ser gay. Não há como ter orgulho de algo cuja existência não depende do meu intelecto, nem do meu caráter ou esforço. Tenho orgulho de ser um sujeito literal em si mesmo, com todos os desencontros e linhas tortas, servo de Deus e respeitador da tradição. É contraditório isso, né? Eu preciso de uma comunidade que me represente. Presidente Yasmin, da mesa. Eu preciso de uma comunidade que me represente, que é a minha família. Se tiver alguém aqui, eu estou aqui para conversar. Mas também estou aqui para amar, acima de tudo. E para respeitar. E tolerar também. Porque eu fui ensinado assim. Com 9 anos de idade, eu já sabia do que eu gostava. Com 18 anos, eu busquei ajuda psicológica, porque não é normal. Como que eu nasci de pai e mãe e tenho desejo por uma pessoa do mesmo sexo que eu? Como que é isso? Eu busquei ajuda psicológica. E a psicóloga naquela época disse assim, disse para o meu pai e para minha mãe, não se preocupe, seu filho será tradicional. A psicóloga, eu com 18 anos, a psicóloga Edilene, que me atende até hoje, uma velhinha lá no Recife. Ah, pois não é que ela estava certa? Eu sou gay, mas sou um gay que respeita a tradição. Inclusive, eu amo e vivo a tradição. E eu me preocupo muito com as travestis, porque são muito marginalizadas, precisam de respeito e ser amadas, acima de tudo. E precisam, de fato, de abertura. As gays que são mais afeminadas, eu também tive minha idade, assim, até hoje, de vez em quando, eu também dou umas quebradas, também normal, né? Afinal de contas. Mais 1 minuto para sua conclusão. Mas, acima de tudo, eu vim aqui hoje para ser meio que um paradoxo. Diz o filósofo que quando todo mundo está pensando igual é porque ninguém está pensando, né? Então, eu vim meio que trazer o paradoxo de hoje. Qual a comunidade que vai me representar? Obrigado. Obrigada. Vamos agora à próxima inscrição, Mohamed Ortiz.
pedir licença para tirar a máscara também. Gostaria de cumprimentar todos presentes aqui na audiência, todos que estão na mesa também. Na verdade, eu nem iria falar hoje, eu vim porque um amigo meu iria usar a palavra. Mas, por um mero acaso, eu li o requerimento que saiu do gabinete da vereadora Yasmin, e talvez poucos tenham lido, de fato, mas ele tem um aroma inconstitucional muito forte. Eu achei necessário que a gente falasse aqui, porque nem mesmo em âmbito federal pode-se falar em intromissão na religião e na fé alheia. E aqui está falado em pecado, logo no início, e não precisa ser muito inteligente para saber que, obviamente, se remete à religião. Não há possibilidade de negar. A vereadora Anice é uma jurista muito respeitada também, ela sabe disso também, tenho absoluta certeza. Então, isso foi uma das primeiras coisas que me trouxe aqui. Eu acredito que o bispo não quer que tenha uma setorização na paróquia dele para dizer o que ele pode falar ou até onde ele deve falar sobre a Bíblia. Creio que, inclusive, as lideranças muçulmanas também deveriam estar aqui, vereadora Anice, o Sheikh Muhammad, da Shia, o Sheikh da Sunita, esqueci o nome agora dele, me falhou na memória. Até fotografei um noivado que ele fez recentemente. Creio que deveriam estar aqui, porque eu acredito que eles também não gostariam que houvesse uma setorização dentro da mesquita para dizer até onde eles podem recitar o Alcorão. Aliás, é muito bonito, eu sou cristão, mas eu fui educado no colégio libanês, eu fui educado também na religião muçulmana, então eu sei, é muito linda. Também gostaria de pontuar algumas coisas aqui que foram faladas durante o uso da tribuna. Primeiro que eu acredito que o respeito e a tolerância ele deve ser de todos, para todos, com todos, independente de qualquer coisa, independente das relações afetivas, românticas ou meramente sexuais que nós tenhamos no âmbito particular, né? E eu acredito que a Foz do Iguaçu é uma cidade que mostra muito bem isso, porque aqui nós temos 81 etnias, diversas religiões, e a gente não obriga o outro a concordar que a nossa é certa para respeitar, né? Eu respeito a religião muçulmana, por exemplo, que minha família, meu pai, né? Família por pai veio de lá, então eu respeito muito, eu acho muito linda e vejo muita coisa boa nela. Sabemos que a nossa sociedade e as sociedades mais igualitárias, elas foram formadas através em países, em estados, em países que foram formados por cultura judaico-cristã, é onde há mais liberdade, né? E isso é um fato, e não abre caminho para debate, é só um fato e pronto. Queria pontuar... Mais um minuto para a sua conclusão. Alô? Queria pontuar também sobre uma outra questão aqui. Quando a gente falou quando foi falado em política pública e não ser filosofia, é um erro crasso, porque a política só aconteceu através da filosofia, mas isso é uma questão muito específica, talvez matéria que a gente possa aprender num curso específico na graduação, ou através de um estudo por vontade própria. Outra coisa que eu gostaria de pontuar, que além de gerar o nazifascismo, gerou todas as variações e experiências do comunismo e do socialismo, que eu acho que nem numa eventual terceira guerra mundial nuclear conseguiriam matar tantas pessoas assim, principalmente mulheres, principalmente em trabalho forçado na China, que é um dos exemplos, também na União Soviética, e também gays e LGBTs, né, homossexuais, e também em todos esses países.